Amém, meus irmãos. Já louvamos o Senhor e eu penso que antes de meditarmos um pouco e termos o estudo da palavra de Deus, podemos orar ainda. Amém? Eu vou pedir que dois irmãos e irmãs, possam orar ao Senhor. Amém? Não sei se o retiro de crianças terminou hoje ou se é amanhã. Já terminou, não é? Ontem, ok. Mas podemos orar agradecendo a Deus pelo retiro, pelas crianças, por aqueles que estiveram lá na direção, no cuidado das crianças. Amém? Por termos crianças cristãs, isto é um privilégio para nós, por termos jovens cristãos, por termos adultos cristãos. Amém? Num mundo tão distanciado de Deus, nós temos um povo que serve a Deus. Isto é muito bom. Devemos agradecer ao Senhor e todos os dias cobrir estas crianças, estes jovens, com as nossas orações, pedindo o cuidado e a proteção do Senhor. E também vamos ter, no próximo domingo, o nosso culto de ceia do Senhor. Vamos também orar ao Senhor, pedindo a bênção do Senhor, que seja um tempo de muita comunhão, amém? Da presença de Deus e das bênçãos do Senhor sobre nós. Se tiverem algum outro assunto que seja relevante, podemos também incluir neste tempo. Então, dois irmãos, levantem sua voz e orem ao Senhor, por favor. Amém, Jesus. Amém. Sim, Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, Jesus. Amém. Jesus querido. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Amém, Jesus. Aleluia. Glória a Deus, Senhor. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Sim, Senhor. Grande é o teu nome, Jesus. Aleluia. Sim, Jesus. Amém. Amém. Glória ao teu nome, Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Mas o irmão, ora ao Senhor. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Sim, Jesus. Oh, Jesus. Que haja despertamento, Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, Jesus. Sim, Jesus
Aleluia. Amém. Então os irmãos podem tomar os seus lugares. E vamos então trazer um pequeno estudo sobre a palavra de Deus. Hoje é dia de estudo bíblico, portanto, vamos falar um pouco sobre a verdadeira felicidade. Isto baseado no Salmo 1. Então, se quiserem abrir, vamos fazer uma leitura deste Salmo. Salmo de número 1. São apenas 6 versículos, bem conhecidos. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Amém? Ora, o livro dos Salmos é uma coleção de hinos, de orações e louvores poéticos e de sabedoria do antigo Israel, não é? Israel tinha os Salmos antes de muitos livros da Bíblia serem escritos. Ele já tinha os Salmos, assim como temos um livro de cânticos. Israel cantava os Salmos. Então os Salmos, eles abordam muitos temas, muitos assuntos de grande relevância que serviam até de orientação para o povo de Israel, não é? E este salmo é muito interessante porque ele fala da verdadeira felicidade. Então nós vamos abordar este salmo, que ele trata do nosso relacionamento com Deus a partir da perspectiva do caminho dos justos e do caminho dos ímpios. Não é? É muito interessante este salmo. Eu gosto muito de olhar para ele, e quando eu estava a pensar em trazer um estudo, veio-me ao coração este salmo, e então debrucei-me um pouco para trazer um estudo para nós. Este salmo trabalha o dualismo entre duas ideias. É o protagonismo do justo, que está dos versículos 1 a 3, e a conduta do ímpio, dos versículos 4 e 5. E no final, ele destaca a virtude do justo. Ele faz aqui um paralelismo, um contraste, não é? E mostra os dois lados, e no fim traz a conclusão. Então vamos passear um pouco sobre estes 6 versículos. Primeiro, é a felicidade do justo. O Salmo 1 começa com a expressão bem-aventurado, né? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Então esse bem-aventurado ele foi traduzido do hebraico para o grego como Macarios, uma palavra grega, Macarios, que é o mesmo termo que Jesus usou lá em Mateus 5, nas bem-aventuranças, não é? Conhecemos também muito bem essa parte. Isto significa, este bem-aventurado significa feliz ou muito feliz. O salmista, quando começou este salmo, ele começa dizendo que muito feliz é o homem ou a mulher que não anda segundo o conselho dos ímpios.
E chamou-me a atenção, esta primeira parte fala de andar, não anda segundo o conselho dos ímpios. Destaca-se aqui o andar e conselho. Estamos falando de caminho, de caminhada, não é? É uma proposta de caminhada paralela. Ou seja, está mostrando o caminho tanto do ímpio como o caminho do justo. Isto nos faz entender que tanto um como o outro trilha um caminho. A vida é um caminho, é uma caminhada, não é? Que tem começo, meio e fim nesta vida. Embora que nesta caminhada partilhemos, ou seja, convivendo juntos, muitas vezes em família, no trabalho, na escola, etc. Ou seja, vamos para o Salmo, o ímpio e o justo não partilham do mesmo caminho. Embora muitas vezes pareçam caminhar juntos, não é? Convivam juntos, desenvolvam funções parecidas, semelhantes e até juntos, mas o caminho de um não é o mesmo caminho do outro. E podemos confirmar isto em Mateus, quando Jesus disse lá em Mateus 7, versículos 13 e 14, no versículo 13 ele fala de que espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Mas no versículo 14 ele fala que apertado é o caminho que leva à vida. Embora ambos caminhem aparentemente juntos, um caminha no caminho largo e espaçoso, cujo final é perdição, e o outro caminha num caminho apertado, mas que o final é a vida. Amém? Está aqui esse contraste neste salmo. No primeiro salmo, é um salmo que introduz todo o livro dos salmos, com 150 salmos, não capítulos, mas salmos, porque este livro, todos os seus estudiosos são da mesma opinião que ele, desde o início, já era dividido, não é, por temas e por salmos, não é como o restante da Bíblia, que foi posteriormente dividido em capítulos e versículos, mas o salmo já era dividido em salmos, em cânticos, por isso não devemos chamar de capítulos, mas sim de salmos. Ok, então, feliz ou muito feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, embora caminhe paralelamente, mas não anda como anda o ímpio, não é? O que é não andar segundo o conselho dos ímpios? É não se deixar influenciar por aqueles que desprezam a vontade de Deus e vivem na prática do pecado, não é? Ora, nós não podemos nos dar o privilégio, e nem devemos, de conviver apenas com os nossos irmãos em Cristo. Nós devemos, sim, conviver com todas as pessoas. E Jesus, quando orou pelos discípulos, ele disse ao Pai: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Então, faz parte. E devemos, porque é em contato com o ímpio que o justo deve ganhá-lo para Cristo. Não é? Devemos evangelizá-lo. Porém, jamais seguirmos os seus conselhos. Somos bem-aventurados quando não andamos segundo o conselho dos ímpios, porque os ímpios querem aconselhar o justo. Eles querem passar as suas ideias, eles querem desviar o justo do seu caminho. Por isto, trazem os seus conselhos. Mas o justo será bem-aventurado se não andar segundo o conselho dos ímpios. Nem também deter-se no caminho dos pecadores. No mesmo versículo, não é? Não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Chama minha atenção a palavra deter e caminho.
O que é deter? É permanecer, não é verdade? Permanecer em algo. Até podemos, na convivência, passarmos algum tempo desenvolvendo tarefas juntos com aqueles que não creem no Senhor, que não são justos. Tudo bem, faz parte, mas não devemos jamais nos determos no caminho deles. Quando eles nos convidarem, não, vamos ali em tal lugar, ali é bom, vamos ver aquilo, vamos assistir aquilo. Se nós formos, então nós estaremos nos detendo no caminho dos ímpios. Mas se nós rejeitarmos, terminamos o nosso dia do nosso trabalho, voltamos à nossa família, voltamos ao nosso compromisso com Deus e com a família, então nós não nos estaremos detendo no caminho dos ímpios. Eles seguem o caminho deles, não é? Mas nós não vamos jamais nos determos no caminho dos ímpios. O termo aqui, pecadores, funciona como um tipo de especialização da categoria dos ímpios. Diz, nem se detém no caminho dos pecadores. O ímpio, por não ser justo, por não ter Deus como seu Deus, Cristo como seu Senhor e Salvador, já é ímpio. Porém, aqueles que se especializam na vida do pecado são tratados como pecadores. Então aqui diz que não nos devemos deter no caminho dos pecadores, não é? Suas atitudes são frontalmente contrárias à santificação em que devemos viver. O ímpio é aquele que transgride leis, corrompe-se, leva um estilo de vida egoísta, quebrando assim os 2 mandamentos ensinados por Jesus, resumidos na palavra amor. Não é? Em Mateus 22, Jesus ensinou que devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E ele resume todos os mandamentos nestes 2. Resume-se no amor. E os pecadores que têm como estilo de vida a prática do pecado, eles não amam a Deus e nem amam ao próximo. Por isto, aprendemos aqui que não devemos jamais nos deter no caminho dos pecadores. Mas o versículo continua, que diz que também não se assenta na roda dos escarnecedores. Ainda aprendemos que aquele que é feliz em Deus, aquele que é bem-aventurado, não se mistura aos escarnecedores, ou seja, assentar-se, conviver com os escarnecedores, com os ímpios, é misturar-se com eles. Então o conselho do Senhor através do salmista é que o justo jamais deve assentar-se. Aqui chama a minha atenção esta palavra assentar e roda, não é? Assentar-se na roda, no meio, no convívio, partilhar com eles, concordar com eles. O justo não deve conviver desta forma com os ímpios. Os ímpios são pessoas desprovidas do mínimo de respeito por Deus e pelo próximo. Não apenas pecando e transgredindo normas, mas zombando de Deus e daqueles que buscam viver de forma justa e correta. Por isto, o justo jamais deve assentar-se na roda daqueles que escarnecem, né? Daqueles que não temem a Deus, não creem no Senhor e, para além de não creem e não temerem, ainda escarnecem, ainda zombam. Jamais devemos fazer parte deste grupo de pessoas que são aqui classificados como escarnecedores. Mas diz que o justo deve evitar este convívio, esta forma, esta vivência com o ímpio, porque ele não tem prazer nesta vida. O ímpio tem o seu prazer na sua vida, é um prazer aparente, não é um prazer passageiro, mas o justo, no versículo 2 diz que ele tem o seu prazer é encontrado na lei do Senhor.
Amém? Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Aquele que é feliz em Deus tem na Bíblia, na palavra de Deus, a sua verdadeira fonte de prazer. Diferente dos povos pagãos, cujos contentamentos estavam em cultos idólatras e promíscuos, os judeus observavam a lei, a palavra de Deus, e eram monoteístas. Eles adoravam e serviam a um único Deus. Amém? E nós aprendemos com eles. Jesus veio dos judeus, não é? E nos ensinou que nós devemos amar somente ao nosso Deus. Amarás somente ao teu Deus e ao teu Deus adorarás. Amém? É assim que aprendemos, é assim que fazemos, e a nossa alegria, o nosso prazer está em conhecer e servir a este Deus. O Salmo 119, versículo 16, o salmista diz assim: recrear-me-ei nos teus estatutos, não me esquecerei da tua palavra. Então, o salmista tinha alegria, recreava-se nos estatutos do Senhor, na lei do Senhor, e tinha o propósito de não esquecer-se da palavra de Deus. Então, encaixa-se aqui que o justo tem o seu prazer na lei do Senhor e dia e noite medita nesta palavra. Amém? Assim deve ser a vida do justo, dia e noite meditando na palavra de Deus. Só assim ela terá efeito e influência sobre a nossa vida, se nós realmente dermos todo o valor a esta palavra e vivermos por ela. Glória a Deus. O Evangelho representa boas novas de alegria. Quando o anjo Gabriel foi anunciar a Maria, ele disse: eis que vos trago boas novas de alegria. Foi anunciar a Maria, foi anunciar aos pastores. Então ele trouxe o Evangelho como sendo boas novas de alegria. Então o Evangelho, a palavra de Deus, é suficiente para nos dar prazer, para nos dar alegria. É a verdadeira fonte do verdadeiro prazer, da verdadeira alegria. A Bíblia está cheia de referências dizendo que o verdadeiro prazer está na lei do Senhor. Glória a Deus. O Evangelho, eu já disse isto. Ter prazer em Deus é viver uma vida de frutificação. Gálatas 5:22 nos fala sobre qual é o fruto que o justo deve produzir na sua vida diária. Amém? Diz: o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Deve ser este o fruto que deve ser produzido pelo justo na sua vida diariamente. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Então, o justo, ele tem prazer na lei do Senhor e medita nela dia e noite. E o conselho de Deus a Josué, quando ele viu-se diante da grande responsabilidade de conduzir o povo de Deus, porque Moisés já tinha partido para o Senhor, então Josué viu aquela grande responsabilidade de entrar para a conquista da terra prometida. Então Deus lhe apareceu, falou com ele lá no capítulo 1, versículo 8, e disse: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Amém? Mais um conselho para que a nossa mente, o nosso coração seja ocupado com a palavra de Deus dia e noite, conforme tudo o que nela está escrito, porque assim o nosso caminho, faremos prosperar o nosso caminho e seremos bem-sucedidos. Amém. Esta promessa não foi apenas para Josué, mas também é para nós hoje. Glória a Deus.
A felicidade de que fala este salmo não é um sentimento, não é um estado temporário de bem-estar espiritual, mas sim uma condição permanente de quem pertence ao Senhor e vive com Ele e para Ele. Amém? Deve ser uma condição permanente do servo de Deus, do justo. Amém? Viver assim, vivendo e desfrutando desta verdadeira felicidade. Glória a Deus. Mas continua o salmista. E vamos para uma segunda parte, onde há aqui uma comparação, um contraste entre o sucesso do justo e o fim do ímpio. O sucesso do justo e o fim do ímpio. Dos versículos 3 ao versículo 6, nós vemos esta constatação. E aqui uma comparação muito interessante, nos versículos 3 e 4, em que o salmista, ele fala da árvore e fala da palha, ou da moinha, e faz a comparação do justo e do ímpio. Ele compara o justo ao ímpio, utilizando as figuras da árvore e da palha, contrastando a prosperidade do justo com a destruição do ímpio. É muito interessante essa comparação. Aqui, quando ele fala do justo, ele descreve um belo jardim, onde há fartura de água, árvores viçosas e frutíferas. Assim, aquele que é bem-aventurado, que é feliz em Deus, será colocado no lugar de abundância espiritual, produzirá muitos frutos. Conforme Jesus disse em João 15:5, ele disse: eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Amém? Só em Jesus nós poderemos dar muito fruto. E se pensamos que sem Jesus somos alguma coisa, enganamo-nos a nós mesmos. Sem mim nada podeis fazer. Ora, produzirá muitos frutos e terá sucesso em tudo aquilo que realizar, não é? Glória a Deus. O versículo 3 diz: e tudo quanto fizer prosperará. O justo está plantado junto a ribeiros de águas, e a bênção do Senhor está com ele, e tudo o que ele fizer será bem-sucedido. Glória a Deus. Bendito é o nome de Jesus. Ora, por sua vez, os ímpios são comparados à palha que é lançada ao vento, ou seja, como plantas mortas, secas e sem valor. Portanto, o autor contrasta a fecundidade da árvore com a natureza inútil da palha. O que aparentemente parece que o ímpio, e a Bíblia fala em algumas partes, que o ímpio parece próspero, não é? Muitas vezes parece que o ímpio é próspero e parece que o justo é menos bem-sucedido do que o ímpio. Mas aqui mostra o salmista que no final, vem o resultado. Não é? No final, vem o resultado. E então, no versículo 5, diz que os ímpios não triunfarão. Não é? Por isso, os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Aqui o salmista esclarece que os ímpios agem de forma oposta aos justos. O justo age da forma como nós já temos visto, estudado aqui, porém os ímpios fazem de forma oposta. Por essa razão, não prevalecerão no juízo, significando que jamais serão aprovados no julgamento de Deus, que é o justo juiz. Ninguém escapará do juízo, do momento da justiça de Deus.
E é neste momento em que ninguém escapará. Ninguém vai comprar este justo juiz, não é? Este juiz não se deixa levar por conversas bonitas, por palavras bem colocadas, não se deixa comprar com propostas aliciadoras, porque ele é justo, ele é perfeito, e todos passarão por lá. Amém? Embora muitas vezes os ímpios se infiltrem entre os justos, eles não poderão permanecer no meio deles para sempre. Jesus conta lá no capítulo 13 de Mateus, aquela parábola do trigo e do joio. Embora eles cresçam juntos, que tão parecidos são, enquanto estão crescendo, mas quando chegar o momento da colheita, o trigo irá para o celeiro, não é? E o joio será queimado no fogo. Jesus também disse, João Batista disse em Mateus 3 e 12, ele disse que ele, Jesus, tem a pá em suas mãos, limpará a sua eira e recolherá o seu trigo no celeiro, porém queimará a palha num fogo que nunca se apaga. E finalmente, Deus conhece o justo. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Vemos esta comparação, vemos o contraste, e na conclusão, no último versículo, o salmista conclui que o Senhor conhece o caminho dos justos. Amém? Ele mostra o resultado final do contraste entre o caminho dos justos e o caminho dos ímpios, ensinando que o caminho da retidão e o caminho da impiedade são determinados pela relação de cada pessoa, que cada pessoa nutre com o Senhor. Como está o nosso relacionamento com Deus? Amém? O Senhor que olha, o Senhor que sonda os nossos corações, o Senhor que nos conhece ao pormenor, como nem nós mesmos conhecemos. O que determinará, então, o final? Seremos julgados como justos ou como ímpios, não é? O que determina isso é a nossa relação, a relação que nós nutrimos com o nosso Deus. Deus é onisciente e conhece o caminho de cada indivíduo. Por outro lado, fica bem claro que a natureza falsa e temporária da alegria e da prosperidade do ímpio terá um final de tristeza e destruição. O ímpio pode enganar a muita gente. Há muitos que enganam-se até a si próprios. São convencidos de que são bons, de que são corretos, de que são certos sozinhos, não é? Ignoram a opinião dos outros, ignoram a palavra de Deus, que é perfeita e verdadeira, e acham que estão certos, mas não são eles que vão determinar no fim se eles estão certos ou se estão errados, não é? Então, esta natureza falsa e temporária da alegria e da prosperidade do ímpio terá um final de tristeza e destruição, porque de Deus não se zomba. Finalmente, uma aplicação pessoal do que tiramos aqui do ensinamento deste salmo. A verdadeira felicidade consiste em trilharmos o caminho do justo, em praticarmos bons hábitos, em cultivarmos uma comunhão pessoal com Deus, através da oração, e termos prazer em ler e meditar na sua palavra. Amém? É isso que vai determinar realmente o final de cada um de nós. Que nós possamos aprender mais um pouco da palavra de Deus e vivermos, seguirmos estes conselhos que estão aqui, para que no fim o justo juiz possa nos justificar. Sejamos tidos como justos e não como ímpios,
porque esta palavra é fiel e verdadeira e digna de toda aceitação. Amém? Que o Senhor nos abençoe.